E aí pessoal, tudo certo? Eu acabei de gravar um vídeo falando sobre o homeschooling, né? Porque nós decidimos fazer o homeschooling com os nossos filhos. Como eu não queria que ficasse um vídeo longo, aí eu resolvi gravar um outro vídeo agora, falando um pouquinho mais dessa nossa experiência, de algumas vantagens e desvantagens, tá? Então assim, a nossa experiência com homeschooling até agora tem sido muito boa, tá bem? Nós realmente aprovamos, assim, estamos gostando bastante, tá? Nós encontramos um site, inclusive indico para quem quiser dar uma olhada, o site da Família de Trigo. É um site onde nós estamos pegando os materiais deles nesse início agora, né, do homeschooling, tá? E assim, eu conversei com alguns irmãos que fazem homeschooling e que tinham uma visão um entendimento assim bem legal assim sobre o homeschooling, né, sobre bastante clareza assim sobre esse assunto. E o que os irmãos me ajudaram a compreender assim, né? Que as principais coisas que nós temos que fazer com os nossos filhos, né, durante pelo menos assim alguns bons anos, né, evidentemente ensinar a alfabetizar eles, né, no início agora, deixar eles prontinhos aprendendo a ler e escrever, e desde cedo começar bastante leitura, interpretação de texto, isso, né, nessa parte mais das humanas, tá? Porque então ele a criança alfabetizada e sendo boa, né, tendo essa capacidade de ler e interpretar o que ela está lendo, adiante, né, essa criança vai ser bem capaz assim e autodidata, né, para estudar todas as demais disciplinas que se aprende com leitura, né, como história, ciências, né, tudo que ela precisar estudar com leituras. Essa criança, ela vai ser autodidata porque ela vai saber ler bem, vai ter prática na leitura, vai saber interpretar o que ela está lendo, né? Então, mesmo que não se ensine nada nesses primeiros anos, né, de matérias mais específicas, outras disciplinas específicas, essa criança depois ela vai ter a capacidade de correr atrás e buscar todo esse conteúdo, tá bem? Isso não é nenhuma regra, tá? É algo que eu ouvi de alguns irmãos e que eu gostei, eu aprovei, e é o que nós temos feito com os nossos filhos, tá bem? Outra coisa, matemática básica aplicada, ou seja, a criança entender a matemática e ela conseguir aplicar a matemática a coisas básicas do dia a dia, tá bem? Nós temos utilizado agora, bem nesse início, que está no material da Família de Trigo, a matemática, o ensino da matemática com um material chamado Escala Cucinère. É um método de ensino de matemática que utiliza uns cubinhos, uns bloquinhos, né, onde ajuda a criança a compreender, a ter toda essa, desde cedo assim, a entender a matemática de uma forma mais prática, né, de uma forma mais real, assim, né? Então, eu não sou especialista nessa parte nem da matemática e nem da escala Cucinère, né? Eu estou me formando em inglês, mas os irmãos podem dar uma olhada nesse método, né? Pode dar uma olhada. Eu achei bem interessante, tem funcionado com a Elisa. Ela tem entendido bastante assim algumas coisas a respeito de proporções e de conjuntos e de equivalência, né? Desde cedo assim ela vai absorvendo alguns conceitos, mesmo sem entender assim a parte teórica, né? Porque ela é pequenininha ainda.
Então isso é o que nós temos feito. Eu, como professor de inglês, incluí o inglês muito cedo na vida dos meus filhos. É impressionante a capacidade de memorização das crianças. Os meus filhos, eles têm, olha gente, eu não quero exagerar, mas dezenas de palavras em inglês já memorizadas, tá? Frases memorizadas que evidentemente eles não sabem utilizar, né? Os meus filhos não falam inglês, a minha menina não fala inglês, a mais velha, né? Mas ela tem muito inglês armazenado, né? Na memória dela. E tudo que a criança tiver mais interesse, que ela for demonstrando interesse, dá para ir acrescentando, né? Então, assim, vantagens, né? Não quero fazer um vídeo muito longo também. Vantagens, né? Uma das vantagens que eu vejo é que não é uma corrida, você não precisa acelerar, você não precisa ter pressa em passar o ensino para a criança, né? Outra vantagem que eu vejo é que você consegue passar o ensino muito mais limpo para a criança, né? Porque na escola os professores, até mesmo por dificuldade assim de ter muitos alunos, acabam às vezes tendo que passar coisas assim que não é do ensino, né? Alguma coisa de desenhos, algumas coisas assim que às vezes a gente nem fica sabendo que foi passado para os nossos filhos, né? Sem dúvida nenhuma, a qualidade do ensino é muito, eu vejo muito superior a gente dando em casa, né? Porque a gente consegue dar uma atenção especial para os nossos filhos que os professores não conseguem. Tem a questão dos filtros afetivos, né? Os nossos filhos nos amam, a gente tem esse relacionamento de amor com eles, né? Já é diferente do que eles acabam tendo com os professores, apesar de que muitas crianças gostam muito dos professores, né? Mas não há dúvida que eu vejo assim que nós pais somos as pessoas mais indicadas assim para ensinar algo para os nossos filhos, né? Outra vantagem que eu vejo, né, é a questão, posso colocar assim como vantagem e desvantagem, vou explicar um pouquinho agora, né, que é a questão da socialização, né? Para mim, a socialização sem uma supervisão, principalmente a supervisão, nós que somos pais no reino de Deus, né? A socialização sem uma visão de alguém do reino, para mim não é uma socialização totalmente positiva, tá? Eu até creio que é bom assim que os nossos filhos tenham em alguns momentos uma socialização sem que a gente fique toda hora chamando a atenção, né? Porque eles precisam ter as experiências deles. Isso tudo conforme o que eu penso, tá, irmãos? Mas não assim uma socialização sem supervisão durante anos, aí, vamos lá, 15, 20 anos da vida deles, com uma socialização mundana, sem uma supervisão de alguém do reino, eu não vejo como uma vantagem, tá bem? Então eu vejo a vantagem que nós podemos fazer a socialização dos nossos filhos, devemos, né, com a nossa supervisão, né? E se a gente achar importante ali algum momento de socialização, né, mais livre, que a criança possa passar por algum teste, ver como ela vai se comportar sem a nossa supervisão em algum momento, né? Nós podemos fazer isso de forma consciente, né? Sem dúvida, né, uma desvantagem do homeschooling é que é um pouquinho mais difícil da gente fazer a socialização. Não posso dizer que é tão difícil assim também, né? Mas vai exigir um esforço nosso, porque nós precisamos levar então os nossos filhos a ter essa socialização, seja com vizinhos, seja com amiguinhos, né? Então, também esse vídeo já está ficando meio grande, não quero deixar um vídeo muito longo, tá? Bom, eu não preparei nada escrito para falar, fui falando tudo, né, do meu conhecimento, assim. Então posso ter esquecido algumas coisas, posso ter, né, deixado de falar coisas importantes aqui, mas e deixando sempre claro isso, eu não vejo nada de certo ou errado também, irmãos. Então,
Como eu falei no outro vídeo, né, os irmãos orem, busquem o Senhor, conversem com quem já fez, né, com quem teve a experiência dos dois lados, para que o Senhor possa dar uma direção clara aí para cada família, tá bem? Espero que o que eu tenha compartilhado possa contribuir com alguém, tá? Possa ajudar aí os irmãos, tá bem? Deus abençoe. Tchau, tchau.